A palavra diz que nós somos conduzidos sempre em triunfo. Pode se assentar. Eu sempre fico feliz de estar aqui diante daquela que Deus mais ama, que é a igreja. Você recebe essa palavra? Amém. Bispo Vitanei, sempre com carinho e com proceder, me convida para estar aqui com os abençoados. E é uma honra estar diante daquela que Deus mais ama, aquela que Deus chama de mais do que vencedora. Você recebe essa palavra? Amém. É uma igreja mais que vencedora. Deus faz com cada um, né? Às vezes Deus usa um para levar um tema em outro bairro, em outra cidade, e Deus ele faz da maneira como Ele quer. É assim, nosso é soberano. Diga, Deus é soberano. Deus é soberano. Uma igreja em graça reconhece a soberania de Deus, porque nós sabemos que somos predestinados desde antes da fundação do mundo. Isso é soberania de Deus. Nós sabemos que não temos livre arbítrio para a salvação. Foi Deus que nos deu o dom da fé. A palavra diz, pela fé, né, sois salvos. Né? Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de quem? Ainda. Então, tudo que está acontecendo na sua vida, hoje, amanhã, ontem, Deus já sabe. Assim é? Ah, papai. Vamos então à palavra, encher a palavra? O tema é o perdão e a justiça de Deus. O perdão e a justiça de Deus. Eu ministrei esse tema no Facebook, compartilhamos aí, muitos fora do país, essa palavra da graça chegou, a de Deus seja edificada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te perdoou para sempre. Quantos conseguem dizer isso? Você consegue dizer, Deus me perdoou para sempre. Para sempre. Para sempre. Olha, acordar de manhã já ouvir uma palavra dessa tremenda, né? Deus me perdoou para sempre. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, o nome é, se está sujo ou não, o SPC, aí você viu lá, SPC é um nome sujo. Eu recebo isso. Aí, mês que vem, você volta no mesmo local e você vê que o teu nome não está mais sujo. Ah, você quer saber, ué, será que ele caducou pelo tempo? Que dia, né? Acho que é 3 ou 5 anos, sabe, né? Não, pô, falta muito para 5 anos. Eu não tenho mais essa dívida, você vai querer saber o que aconteceu. Aí, vou fazer um comercialzinho aqui, a Casa Bahia. Aqui em São Paulo tem, né? Tem Casa Bahia. No Brasil todo. Então, aí você vai na Casa Bahia, liga pra lá e fala, vem cá, o que aconteceu? Mês passado eu tinha uma dívida e esse mês eu não tenho mais. Aí a moça lá da contabilidade, ela vai olhar e vai falar assim, olha, vieram aqui pagar a tua dívida. Qual vai ser o teu comportamento? Alegria, agradecimento, não é? Ou você vai falar assim, não aceito isso, não pode pagar, a dívida é minha, eu tenho que pagar. Assim está o sistema religioso. Cristo já cancelou o escrito de dívida. Isso é para os que estão em graça e para os que não estão em graça. Esse é o detalhe. Por isso a importância do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo tem sido destruído por lhe faltar o quê? Conhecimento. Então, nós temos conhecimento que o escrito de dívida foi cancelado. Você recebe? Por isso nós somos muito gratos a Deus. Agradecemos ao Senhor. Senhor, graças. O Senhor pagou a dívida. Mas o povo de Deus hoje, domingo, tem muitos no monte pagando preço. Muitos aí colocando o rosto no pó, sofrendo, ralando, tentando se justificar diante de Deus, enquanto a igreja já está justificada no Brasil. Na época que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, não tinha os meios de comunicação como há hoje. Então, uma notícia aqui, eu estou falando para o mundo todo agora, pela internet, mas naquela época não. Naquela época, uma notícia que, por exemplo, ratificou, assinou a Lei Áurea no Rio de Janeiro. Imagine para chegar lá no Nordeste, essa notícia. Então, ela assinou num dia, a notícia só chegou no Nordeste, no Norte do Brasil, bota aí quase um mês, semanas. Então, o povo era livre e vivia como escravo, porque não tinha o quê? Conhecimento. Abençoados, hoje nós temos acesso. Deus deu aí os meios de comunicação. A palavra está correndo. Então, quem sabe é abençoado dos ouvindo aí,
que não sabia que a dívida foi paga. Olha, quero te dizer, uma boa notícia. Evangelhos são boas novas, boas notícias. A dívida já foi paga. Você não está devendo nada diante de Deus. Assim você recebe essa palavra? Já foi cancelado. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Abençoado, viver a graça de Deus é a melhor coisa que existe no mundo. Você vive em agradecimento porque Ele já fez tudo por você. Você tem que ser uma pessoa grata. Por isso Paulo disse, em tudo dai graças às vossas obras, mas contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então diz a palavra o quê? Que pelo seu sangue temos paz com Deus. Deus não está brigado contigo, irmão. Você recebe essa palavra? Amém. Deus está de bem contigo. Está de paz contigo. E olha que tremendo isso, ouvir isso. Deus está em paz comigo. Nada me impede de ter comunhão com Deus. Aleluia. Somos filhos, Ele é o nosso Pai. É verdade. O véu foi rasgado de alta a baixa. Amém. Temos paz com Deus. Por isso Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ser cristão é a coisa mais fácil do mundo. Porque ser cristão é você aceitar o sacrifício de Cristo por você na cruz. Só aceitar, eu recebo esse sacrifício. Não é aceitar a Jesus, é aceitar o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Simples. Você reina em vida. Você vive em uma novidade e glória. Olha lá atrás, vamos lá no profeta lá atrás, Miqueias. Olha para achar esse livro bem tremendo. É um livrinho pequenininho, Miqueias capítulo 7, verso 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do da herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará e apiedar-se-á de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas de quê? Do mar. Dará a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então Deus já jogou os nossos pecados aonde? Lá no mar do esquecimento. E tem uma boa notícia, você nasceu depois da cruz, você já nasceu sem pecado. Isso foi uma promessa para aqueles que viviam antes. Por isso Paulo falou assim, vós estáveis mortos, mas Ele vos deu vida, porque Paulo estava direcionando aquela igreja daquela época, que fisicamente viveu antes e depois da cruz. Então você nunca esteve morto em pecado, você já nasceu morto ao pecado. Os que nasceram antes da cruz nasceram mortos em pecado. Os que nasceram depois da cruz nasceram mortos ao pecado. Você já nasceu morto ao pecado. Já nasceu justificado, salvo, predestinado, né? Lavado pelo sangue de Cristo, perdoado para sempre. Então, abençoa, temos uma missão muito importante. Salvar os crentes pela loucura da pregação. Temos que anunciar essa verdade, aliás. O povo de Deus está pagando um preço que não é para pagar, que Jesus já pagou. O povo de Deus está se sentindo... Olha, uma pessoa que não recebe o perdão, ela se vê sempre em condenação, não é verdade? Eu estou em condenação porque Cristo não me perdoou. E o que o apóstolo Paulo diz, mas segundo o Espírito, olha o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, no passado, me livrou da lei do pecado e da morte. Você já anda segundo o Espírito, porque você é um Espírito. Você não pode andar na carne. Paulo diz, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você é um Espírito dentro de um corpo. Você pode dar lugar à carne, mas você não é a carne. Temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos paz com Deus, porque nós já fomos o quê? Justificados pela fé. Você tem que aceitar o que está escrito a respeito. Creia que Cristo
já te justificou, temos paz com Deus. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa inocentada. Não é verdade? O perdão é a justiça de Deus. Agora vamos entrar num assunto bem interessante, aí mesmo em Romanos 5, no versículo 12. Por que Deus veio fazer justiça? Isso vamos entender numa nova glória. Romanos capítulo 5, versos 12 em diante. Olha o que diz a palavra. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 13. Porque até a lei estava, olha o que o apóstolo Paulo diz, porque até a lei, o fim da lei é Cristo. Ou seja, então até a cruz, porque até a lei estava, não está mais, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. E o fim da lei? Então, quando Cristo acabou com a lei, cancelou o espírito de dívida. Não há pecado, abençoado. Não há. Você é perfeito, irrepreensível diante de Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Olha que tremendo. Olha onde vem a justiça de Deus. A palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, todos aqueles. Olha o que diz. Acho que diz aqui no verso 16. Olha o que diz o verso 16. E não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais do que recebe a mudança assim, por um só ato de justiça veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Paulo ele reforça para explicar isso. Muitos foram, agora fala muitos, não são todos. Está vendo o mistério aqui da graça explicada? Jesus morreu por todos os homens, e agora no verso 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Quem são os muitos? Os todos pelos quais Cristo morreu. Aonde está a justiça de Deus nisso, Richardson? Vou explicar. Abençoados, Adão pecou. Todos que nasceram depois de Adão já nasceram em pecado, sem ter feito nada. Vamos dar um exemplo aqui de Davi. Davi nasceu já em pecado. Ele mesmo disse: em pecado concebeu minha mãe. Então, ele já nasceu em pecado. Todos que nasceram antes da cruz já nasceram em pecado. Para ser um bebezinho, não fez nada. Nasceu, fez já está em pecado. Não precisa nem fazer saiu do ventre da mãe, já nasceu em pecado. Imagine. Você acha que Deus ia se complacer e ia ficar feliz de ver uma injustiça dessa? Poxa, Adão pecou, ele não fez nada, nasceu em pecado. E para tirar o pecado, tem que cumprir a lei. E para cumprir a lei depende do corpo. E o corpo foi contaminado por Adão. Então nenhum homem vai conseguir cumprir a lei. O que eu vou ter que fazer? Eu mesmo vou ter que fazer justiça. Você pode glorificar o Senhor? Ele que fez justiça. Olha o grande amor de Deus. Ele fez o quê? A palavra diz que foi um corpo semelhante. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Vamos ler aqui. Romanos 8:2. Vamos ler o 1 e o 2 para entendermos melhor o contexto. Portanto, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É o verso 3, Porquanto que era impossível a lei, Deus se fez carne, só que o corpo de Jesus não foi contaminado com o pecado de Adão. Porque a palavra diz que Jesus foi o cordeiro perfeito. Então, se Jesus fosse gerado por José e por Maria, ele também nasceria em pecado, porque ele nasceu antes da cruz. Como Deus é sábio, nosso Deus é sábio, né? O que Deus fez? Ele gerou pelo Espírito
né? O corpo. Por isso a palavra de Deus preparou o corpo para Jesus. Mas Jesus tinha olhos, perna, braço, falava normal. Só que ele não tinha a herança adâmica. A herança de Adão não estava em Jesus. Então Jesus cumpriu a lei, ele pôde cumprir a lei. Só que Jesus ele era tentado de fora para dentro. Nós somos tentados de dentro para fora. Mas Jesus, ele viu como é que é. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele foi o Cordeiro perfeito, tentando se justificar pela carne, e não sabíamos que éramos já justificados em Cristo. Mas há homens que sabem disso e não pregam por torpe ganância. Alô? Há pessoas que sabem que se pregar vai perder o dinheiro, está numa convenção, está numa igreja X, uma igreja poderosa que paga muito bem, e eles não querem perder essa mamata. Paulo chamou Pedro de Nico. Por quê? Paulo sabia que Pedro sabia da verdade. Olha que tremendo. Paulo sabia. Pedro, isso aqui vai dar polêmica aí na internet, mas temos que falar. Pedro foi o homem mais dissimulador, um dos mais que existiu na face da terra. Ele falava coisas que não eram verdade. Jesus sabia isso. Jesus não engana. Senhor, não vou te trair, Jesus. Não, antes que o galo cante, você vai trair 3 vezes. Você lembra? E Pedro falou assim também, ó. Senhor, tu não podes morrer. Arreda de mim, Satanás. Satanás significa adversário, porque você cogita as coisas do homem e não de Deus. Então Pedro não passou desapercebido aos olhos de Cristo. Cristo sabia que era Pedro. E como Paulo recebeu a graça do próprio Cristo, também sabia que era Pedro. Por isso Paulo repreendeu Pedro o quê? Cara a cara. Paulo fez. Então é isso. Paulo sabia que Pedro sabia. E por isso você vai ler rapidinho. Vamos ler bem rápido essa passagem. Gálatas 2,14. Porque é uma introdução do que nós vamos falar do perdão de Deus aqui. Isso aqui não estava no script, mas vamos ler aqui só para provar. Gálatas capítulo 2, verso 14. Vamos ler do verso 9. Conhecendo Tiago, Pedro, que é Cefas, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me as destras na comunhão comigo, apertar a mão de Paulo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro, temendo da circuncisão, e outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo repreendeu a Pedro, porque ele era o quê? Repreensível. Ele estava em dissimulação. E a doutrina que Pedro pregava era a doutrina do arrependimento. Vocês já leram? As cartas de Pedro, ele fala: arrependei-vos. Arrependei-vos. Como é que você vai se arrepender de algo que você não tem culpa? Então a mensagem de Pedro era diferente da mensagem de Paulo. Paulo falava: recebeu na carne, vai colher na carne, mas Deus faz contigo. Salvou para sempre. Então a mensagem de Paulo era diferente da mensagem de Pedro. Pedro, arrependei-vos. Paulo, reconciliai-vos. E o que você vê hoje aí fora? As mensagens, hoje, por exemplo, agora pela manhã, quantas pessoas estão na frente lá no altar? Está bem aqui, se arrepender diante de Deus. E Deus está lá: eu estou em paz. Faz isso com a minha igreja não. Não maltrata a minha, não coloca uma má consciência na minha igreja não. Não há nenhuma condenação, estou em paz. Meu sangue já foi derramado pela igreja. O que esses homens estão fazendo? Estão colocando uma culpa sem ter motivo de ter culpa. Então é muito séria a nossa missão. Abençoada, a tua responsabilidade com esta graça é muito séria. Deus te revelou a graça. Passe adiante.
convide abençoados para estar aqui conosco. Assim é, bispo? Assim é, pastor? Para estar aqui conosco. Você sabe, você conhece pessoas aí que estão aí vivendo atormentadas por causa da religião, uma parte tremenda isso aqui. Foi uma introdução para ser dito isso aqui, hein? Olha que tremendo. Efésios 4:32, que agora você vai entender com os olhos, né, aí com a mente de Cristo bem ativada. Ó, antes sede uns para com os outros o quê? Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa, hein? Como é que Deus te perdoa? Para sempre. Deus, ele não olha para a sua debilidade, ele atravessa o teu véu, ele chega até você, espírito, ele atravessa o teu véu, ele não olha as suas debilidades e suas falhas, ele te ama. E quando você falha, ele te ama. E quando você falha, ele continua te amando. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Agora, e você? Procede da mesma maneira para com seu irmão, para com seu próximo? A igreja sabe. Nós estamos numa carne com debilidades, fracas. Ai, olha que tremendo, abençoados. Olha que tremendo. Nossa carne tem debilidades. Mas se o Evangelho diz para perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou, então isso é possível. Não é possível? Será que é possível? É possível. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Amar, mas você não sabe o que ele fez comigo, pastor. Você não sabe o que meu patrão falou para mim. Você não sabe o que meu parente falou para mim nessa semana. Tem que perdoar? Olha, abençoado, não é que você tem. É um bom proceder. Aqui não há obrigação em nada, né, bispo? Então, é um conselho apostólico. Perdoar. Por que é bom você perdoar? Porque você livra de mágoas. Lá em Hebreus, Paulo diz que a raiz da amargura, né? A raiz, ela brota, contamina. Uma pessoa amargurada, uma pessoa não vive bem. Não se tem pessoas que até hoje vivem, têm consequências físicas e mentais por falta de perdão lá atrás. E hoje, em graça, você sabe que era uma coisa muito simples, era para ser feito há muito tempo. Mas na época você não tinha força para perdoar. Mas agora você tem. Lendo isso. Porque a carne que você tem, essa pessoa que te ofendeu, não sei quem é, Deus sabe, a debilidade que ela tem é a mesma que você tem. E você tem capacidade de fazer pior do que ela. Também. Porque é a mesma carne. Ah, não, Michel. O que essa pessoa falou para mim, eu nunca falaria para ela. Será? Você tem carne, você tem potencial para isso. A tua carne é diabo. Diabolos. Vamos depois ver isso em Gálatas. Vamos lá. Romanos 5:5 diz, e a esperança não... É como se fosse uma continuidade, né, bicho? A mensagem que Deus... Porque está falando de carne e de espírito. Então venham ouvir essa palavra. Você tem o amor de Deus. Você foi chamada a dar fruto. Não frutos. Fruto, porque é o mesmo Espírito que produz amor, benignidade, paz, fé, mansidão. Você tem essa capacidade dada por Deus. Você pode amar. Você recebe essa palavra? Amém. Deus é amor. Deus está em você. Você é um Espírito com o Senhor. Você tem o amor de Deus derramado abundantemente aí no seu Espírito. Então você foi chamado a perdoar o seu próximo como Cristo te perdoou. E como é que Cristo te perdoou? Ele não olha para as tuas falhas. Ele já te perdoou. Você nasceu salvo, perdoado. Aí está a justiça de Deus, né? Ele te olha e ele atravessa o teu véu para chegar até você e diz, eu te amo. Você tem que atravessar o véu do teu irmão. Foi chamado a atravessar o véu do teu irmão. Você consegue olhar para o teu irmão e dizer para ele, eu te amo no amor de Cristo? Eu te amo no amor de Cristo. Eu te amo no amor de Cristo. Não veio falar que me ama. Ó, não lembra daquilo que ele te falou ontem não, hein? Não lembra daquilo que ele falou um dia para você não. Esquece isso, abençoar. Esquece ofensas. Pô, diante da graça você não vê que é uma bobeira as
dia aquela pessoa falou aquilo para mim porque estava com a cabeça quente. Na graça você consegue, sabe, organizar essas coisas. E eu já falei também, gritando com essa pessoa também, já ofendi. E todo mundo tem carne, Cristo ama a todos nós, e pronto. E segue adiante abençoado. Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás, e vamos o que? Adiante, para aquelas, né? Então, abençoado, o perdão. Sabe quantas vezes o Pedro, né? Tem uma passagem lá de Pedro, acho que em Mateus 18, vamos lá, vamos ver rapidinho, Mateus 18, Pedro, sempre Pedro, né? Falando para Jesus quantas vezes deve se perdoar. Imagine, olha que tremendo, Pedro falando isso, e ele depois da cruz não perdoava a igreja. Dizia para a igreja se arrepender. Por isso que Paulo falou assim, ó, depois da minha partida, muitos se levantarão, né? Lobos vorazes se levantarão, né? E não pouparão, não perdoarão o rebanho. E isso era Pedro e companhia. E olha que Jesus sabia que era Pedro. Mateus 18. Deixa eu ver qual é a passagem. Deixa eu ver aqui. Se os irmãos acharem primeiro, podem me falar. Eu sei que é em Mateus 18. Que Pedro pede, fala quantas vezes deve se perdoar. É em Mateus 18. 21. Verso 21? Isso. Ó, grata abençoada. Diz assim, ó. Então Pedro aproximou-se dele. Jesus já olhava assim para Pedro. Já vem ele de novo. Já vem Pedrinho de novo. Dizia, perdoa sempre. E Pedro não perdoava. Depois da cruz, ele fala, a igreja tem que se arrepender. Então, o sistema faz isso hoje, não perdoa o rebanho. Então, abençoados, o perdão é necessário. Não é que é uma ordem, é necessário para você se bem. Deus está falando aqui com os abençoados. Às vezes, detalhe, você tem que se perdoar para perdoar o próximo. Tem pessoas que não se perdoam por atitudes ou por atos que fizeram lá atrás e acha que isso que aconteceu é por culpa minha. Se perdoe, porque Deus está no controle de tudo. O que aconteceu teve que acontecer mesmo e teve um propósito. Não se culpe, você não tem culpa de nada. Então, para você perdoar o próximo, você tem que se perdoar também, para seguir adiante. Ninguém conhecendo segundo a carne, segundo aos Coríntios 5,16. Estamos aí terminando. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Olha que tremendo isso. Isso aqui é um corte tremendo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim que daqui por diante, ou da cruz em diante, né? A ninguém conhecemos segundo a esperança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito, mas em corpo. Você em espírito é 100% um Deus, com D minúsculo, você entende, né? Mas em carne 100% diabo. Tudo aquilo que o diabo fazia, você tem capacidade de fazer também, segundo a carne. Por quê? Gálatas 5, para terminarmos, Gálatas 5, 16 a 22. Só temos duas passagens, essa e outra em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 22. Diz assim, escreveu assim o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis. Paulo falou que a lei suscita o quê? A ira. A graça ativa o quê? O fruto do espírito. Então é simples você dar fruto para Deus, viver em graça. Porque a palavra da graça é para o espírito, ela atravessa esse véu e chega até o homem interior que é você. A lei é para a carne. Então a lei suscita a ira. Já pensou a graça com o irmão do sistema religioso? Já ficaram irados com você? Já? Muito. Fume tudo. E aí suscita a ira. Estão com legalismo. Você vem com a graça, é porque a palavra está ali, está mexendo com eles ali. Né? Então a lei suscita a ira. Já tem a mente legalista. Então tudo para eles é pecado, diabo. Se você fala diferente, pronto, se iram. Então, verso 19, né? 19 também.
idolatrar homens, não é verdade? Eu estava quase idolatrando o Felipe Coutinho, né? Eu sou vascaíno, pera aí, a minha carne tem que vigiar essa. Estava postando direto, Felipe Coutinho, sou vascaíno, né? Não sei aqui o time de vocês, então lá, pô, porque o Felipe Coutinho, estava até discutindo com o meu amigo do trabalho, não, o Felipe Coutinho, ele é craque, não sei o quê, ele mesmo chamou a atenção, nossa, você está falando muito do Felipe Coutinho. Aí eu falei, caramba, essa cara é diabo mesmo, né? A gente deixou levar, cara, o Felipe Coutinho é um bom jogador. Essa carne nossa tem tendência. Você já viu no sistema religioso como eles idolatram os pastores, os líderes? Não são? Fala mal dos líderes lá para você ver só. Para eles é Deus. Deus com D maiúsculo. Né? A nossa carne é idólatra. A igreja católica, né? Nossos irmãos em Cristo católicos, já idolatram lá aquelas imagens de escultura. Então nossa carne tem tendência. Olha por isso que Paulo falou que você tem que andar andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne, porque essa carne nossa tem tendência, isso tudo aqui que eu estou lendo, essa lista todinha, ó, prostituição, impureza, né? Onde está aqui, ó, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Esse feitiçaria não é só colocar uma galinha morta ali na encruzilhada, não. Feitiçaria é o chamado olho gordo, já ouviu falar? Eu te fez assim, eu já ouviu falar. Chamado olho gordo, olha, aquela pessoa tem aquilo, nossa, eu queria ter também. A tua carne tem tendência aí diabólica. Alô? A carne tem isso tudo, hein? Essa carne abençoada, esse corpo ainda vai ser transformado. Então temos que ouvir graça. Seguir ouvindo graça. Inimizade. A tua carne tem tendência para inimizade. Tem pessoas na internet, você vê direto, pessoas que criam um atrito, já viu? E até sem ser na internet. A carne coça para falar. Eu vi fulano de tal, bem com ciclano, vou ter que dar um jeitinho de falar, sabe? Vou criar uma inimizade aqui. Você está sabendo o que aconteceu ali, não sei o quê? A carne tem essa tendência. Ou briga mesmo. E fulano bem falou mal de você. Aí, porfias, emulações. Vamos parar aqui na ira. Sua carne se ira. Pisou no teu pé, já era, né? A nossa carne, ela se ira. Ó. Pelejas, né? Dissensões, heresias, invejas. Nossa carne tem tendência a se invejar uns dos outros. Sabe por que você foi chamado a perdoar teu irmão? Porque você tem tudo isso na tua carne e ele também tem. E às vezes ele te ofendeu por uma dessas coisinhas que está aqui dessa lista aqui, e você não quer falar com o irmão, com aquela irmã, com o teu próximo, mas você também tem isso na carne. Olha, dissensões, heresias, invejas, homicídios, eu não recebo isso. Ó, bebedice. Tem pessoas que têm tendência, umas tendências mais do que a outra, para a bebida, glutonarias e coisas semelhantes. Paulo fez só um resumo, né? E coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é que não vai para o céu, não vai reinar em vida. Os que cometem tais coisas não podem reinar em vida. Como é que um bêbado vai reinar em vida? Uma pessoa que vive bebendo vai reinar no álcool, né? E pode dar uma cirrose. Uma pessoa que vive irada, como é que vai reinar em vida? Então nós somos espíritos perfeitos, mas temos essas debilidades na nossa carne, essas tendências aí. Agora você, espírito, mais o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A lei ela não atinge, né? Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos terminar em Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Eu tenho certeza que você vai perdoar o seu irmão. Você recebe essa palavra? Você vai compreender melhor. Porque, olha o que a palavra diz. Que a vingança pertence a quem? A Deus.
Minha vingança, diz o Senhor. Te prejudicou? Qual é o teu chamado? Perdoar. Agora, a colheita, quem vai dar é Deus. Ele semeou na carne, deixa com Deus. Porque se você se vingar, Deus não se vinga. Você já praticou a sua própria justiça. Não deixou que a justiça de Deus se manifestasse. Então, o seu chamado é sempre perdoar, amar, amar. E olha, está mexendo contigo, está mexendo com Deus. Hein? Você é menina dos olhos do Senhor. Ah, papai. Assim é. Ó, vamos lá então. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Olha o que diz a palavra. Irmãos, se algum homem, esse algum homem pode ser homem ou mulher, né? Chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê? Espirituais. Paulo está escrevendo uma igreja madura em graça. Ó, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também o quê? Tentado. Tudo que nós falamos é provado, não é verdade? Estamos ouvindo essa palavra? Eu e você, cada um de nós, vamos ser surpreendidos em alguma ofensa. E já está preparado. Qual é o conselho do apóstolo Paulo? Vós que sois espirituais, encaminhar o tal com espírito de mansidão, e olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Quem sabe há alguém aqui nessa manhã que está passando por uma situação tremenda aí na sua mente e não consegue perdoar uma ofensa. Eu quero te dizer, Deus te deu amor. Você tem capacidade para perdoar o seu próximo. Ligue. Você que está na internet também, ligue. Porque você se perdoando, você vai conseguir perdoar uns aos outros. O mandamento agora da graça é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. Tá certo?